Quando pensamos em piratas, quase sempre pensamos em liberdade. O mar aberto, nenhuma autoridade acima deles, nenhuma cidade impondo regras, ouro, aventura e a ideia de viver apenas segundo a própria vontade. É uma imagem poderosa, tanto que sobreviveu ao tempo e chegou até nós quase romantizada, como se os piratas fossem homens que recusaram limites e escolheram uma vida maior. Mas a história real normalmente é menos bonita do que a lenda, e talvez nenhum exemplo mostre isso melhor do que Bartholomew Roberts, conhecido como Black Bart. Black Bart foi provavelmente o pirata mais bem-sucedido da história. Capturou mais de 400 navios, operou da costa africana até o Caribe e construiu uma reputação tão grande que seu nome causava medo em rotas inteiras do oceano. O curioso é que ele não começou como pirata. Era marinheiro. Acabou capturado e levado para aquele mundo, e o que deveria ser algo temporário acabou se tornando sua nova vida. Pouco tempo depois, já demonstrava liderança, organização, inteligência e uma disciplina que muitos homens considerados exemplares hoje não possuem. E talvez seja exatamente aqui que a história fique interessante, porque Black Bart tinha características que poderiam ter construído algo admirável. Ele era estratégico, sabia liderar homens, compreendia a hierarquia, tomava decisões difíceis e mantinha ordem em uma vida que era puro caos. O problema nunca foi falta de capacidade. O problema foi direção. Todas aquelas qualidades foram colocadas a serviço de algo que, no fim, não deixaria nada de valor. Isso me faz pensar em algo muito atual. Existe uma ideia moderna de liberdade que lembra bastante a fantasia pirata. A pessoa quer viver sem deveres, sem limites, sem responsabilidade, sem precisar responder a ninguém. Quer fazer apenas o que tem vontade, porque acredita que liberdade significa ausência de restrições. Só que a vida quase nunca funciona assim. Liberdade sem propósito muitas vezes não vira liberdade, vira desordem. E desordem, quando parece boa no começo, costuma cobrar um preço alto depois. Os piratas pareciam livres quando vistos de longe, mas a realidade era outra. Viviam perseguidos, sem estabilidade, sem futuro garantido, cercados por violência e sempre esperando o próximo conflito. Não existia paz, existia sobrevivência. Não existia construção, existia tomada. Eles acumulavam riquezas, mas não construíam algo que permanecesse. Talvez seja por isso que tantos terminaram da mesma forma, rápidos na ascensão e igualmente rápidos na queda. Black Bart não foi diferente. Em 1722, durante combate contra navios britânicos, acabou atingido e morreu ainda na batalha. Existe um detalhe simbólico nisso. Seus homens seguiram uma ordem deixada por ele e lançaram seu corpo ao mar para evitar captura. O homem que dominou rotas inteiras, acumulou riqueza e construiu uma reputação gigantesca desapareceu nas mesmas águas que lhe deram fama. E talvez aqui esteja a verdadeira lição da história dele. Black Bart alcançou algo que muita gente sonha até hoje. Teve dinheiro, poder, reconhecimento e uma vida aparentemente livre. Mas no fim, tudo aquilo terminou sem legado verdadeiro. Não deixou uma obra. Não construiu uma família que a história recorda. Não formou uma geração. Não criou algo que continuasse crescendo depois da sua partida. Deixou uma lenda, mas não deixou direção. Isso deveria fazer qualquer homem pensar, porque hoje também existem caminhos que parecem brilhantes no começo. Ganhos rápidos, fama fácil, prazer imediato, a ideia de viver apenas para si mesmo. E muitas vezes o problema não está no talento da pessoa. Está na rota escolhida. Um homem disciplinado pode construir uma empresa, educar filhos, erguer algo útil e melhorar vidas. O mesmo homem, usando a mesma disciplina, pode caminhar para o lado oposto. Talvez a pergunta mais importante não seja quanto sucesso você consegue alcançar, mas o que esse sucesso está construindo. Porque nem toda vitória merece admiração. Nem toda liberdade merece ser perseguida. E nem todo homem que chega longe encontrou o caminho certo. Black Bart dominou mares, mas não dominou o próprio destino. Conquistou muito, porém construiu pouco. Sua história continua viva não porque devemos imitá-lo, mas justamente porque não devemos. Ela nos lembra que capacidade sem propósito é perigosa, e que existe uma diferença enorme entre viver sem limites e viver com direção. No fim, talvez os homens mais fortes não sejam aqueles que fazem tudo o que querem. Talvez sejam aqueles que escolhem abrir mão de certas coisas para construir algo maior do que eles mesmos.